Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui. Desculpe há pouco a iluminação, mas o detalhe aqui é a informação, tá? E tá grave, mais grave do que você possa imaginar. O pessoal da imprensa de extrema esquerda brasileira, a galera do 247, por exemplo, tá aqui, tá toda em polvorosa. Por quê? Ora, a imprensa internacional apoia o Alexandre de Moraes ter retirado o Twitter do Brasil. Só que o negócio não é só com o Twitter, não. Esqueceram que tem um negocinho chamado Starlink, uma empresinha pequena, que tem uns negocinhos que voam no espaço chamado satélite. Pois é, a empresa veio, investiu no Brasil, e por causa de uma briguinha de um juiz do Brasil com um bilionário mimado, como eles dizem, a Starlink foi afetada, uma empresa que não tinha nada a ver com o negócio. E aí a pergunta que eu faço para você é, entre a imprensa progressista woke internacional e entre bilionários que fazem investimentos no Brasil, qual dos dois você acha que eu me preocupo mais? Pois é, você acertou, os bilionários. E é isso que está acontecendo. O Elon Musk já tinha dado a fita. Olha, depois dessa, o Brasil não é um lugar seguro para investir. Só que não foi só ele. Teve mais gente que falou a mesma coisa. Você precisa lembrar de uma coisa. O Elon Musk não é dono sozinho das empresas, não. O Elon Musk tem vários outros sócios bilionários. O Elon Musk tem muito a oferecer, inclusive para a segurança de muitos países, com o próprio uso da Starlink. Deixa eu contar para vocês, pessoal do 247. Tem um país meio ditador, tá? Que as suas forças armadas, inclusive a Marinha, usa as antenas da Starlink. Inclusive o ministro da Defesa do Brasil, contei qual era o país. Pois é, do Brasil, falou que encerrar os contratos com a Starlink vai causar prejuízo para a defesa nacional. E vocês defendem isso? Mas vem cá, vamos para a tela do meu celular que eu quero mostrar umas coisinhas aqui para vocês. Então pega a visão, é isso aqui que realmente me preocupa. O fechamento do X, ou Twitter, fará do Brasil um mercado não investível, diz bilionário americano. Pois é, a gente vai explicar isso aqui para vocês. Pois é, eu estou falando do Bill Ackman. A maioria dos brasileiros, com toda certeza, não conhecem o Bill Ackman. Ele é dono de uma gestora de ativos que movimenta mais de 16 bilhões de dólares. Quando um investidor como o Musk ou como o Bill Ackman fala que o Brasil não é mais investível, né? Se é que existe essa palavra, os investidores deixam de trazer o dinheiro aqui para dentro. E vamos lembrar que essa galera comum, né, essa galera socialista, é tudo gente improdutiva. Eles não criam empregos, eles não geram empregos, eles acham que o Estado é que vai tratar de todo mundo. Esquecem o quanto o capitalismo é importante. E aí, nós temos modelos a seguir. Vamos ser mais conscientes um pouquinho? Ah, mas eu detesto ditaduras, eu detesto comunismo. Tá. Se a gente fizer comparações, a gente pode pegar Cuba, por exemplo, que é aquele comunismo burro, né? Que não entende o poder do capitalismo. Não entende. E aí nós temos também a China, que é a China que, com o seu comunismo, matou milhares de pessoas, causou um caos sem precedentes, mas ela entendeu, olha, o que dá certo é capitalismo. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o comunismo para controlar todo mundo, mas vamos usar o capitalismo para trazer dinheiro para cá. O problema é que o Brasil, entre seguir o modelo cubano e o modelo chinês, não que nenhum dos dois seja bom, o que eu gosto é o capitalismo, o liberalismo e nada de comunismo, de autoritarismo, mas até nisso o Brasil é burro e vai para o lado errado. Então, se esses caras deixam de trazer dinheiro para dentro do Brasil, quem vai pagar a conta depois é a população e até esses caras mamadores do dinheiro público vão ter que conter alguns gastos aí. É o que está acontecendo hoje em dia. Olha só o que ele falou. O Ackman é fundador da Pershing Square Capital,
uma gestora que administra mais de 16 bilhões em ativos, alertou que o Brasil está em um risco de entrar numa nova rota vermelha. E rota vermelha, vocês já sabem para que lado que vai, devido a essas medidas. Ele alegou que o fechamento ilegal do X e o congelamento das contas na Starlink no Brasil colocam o país em um quadro de um mercado não investível. O fechamento ilegal do X e o congelamento de contas na Starlink no Brasil colocaram o Brasil em um caminho rápido para se tornar um mercado não investível. A China cometeu atos semelhantes, levando à fuga de capital, ao colapso nas avaliações. O mesmo acontecerá com o Brasil, a menos que eles recuem rapidamente desses atos ilegais. Então, o que eu quis expor para vocês é isso. A China reconheceu o erro. Será que o Brasil vai reconhecer o erro? Outro ponto. Em uma conversa com a Maria Corina, feita pelo deputado federal Gustavo Gaia, ela falou o seguinte: olha, vamos ser sinceros. A Venezuela teve um caminho, né? Ela andou para se tornar a ditadura que ela é. O Brasil, ele não está andando, ele está saltando, ele está correndo em direção a uma ditadura. E isso é mais grave do que você possa imaginar. Nós pagaremos o preço econômico dessa falta de noção dos nossos governantes. Então a gente precisa entender que o Brasil está indo na contramão de países democráticos. A CNN fez uma publicação: conheça os países em que o X, antigo Twitter, é bloqueado. Você acha que tem alguma democracia ali? Não, não tem. Os países que tiveram, a conta do X bloqueado foram a China, que a gente sabe que é uma ditadura, Mianmar, outra ditadura, Irã, Coreia do Norte, Rússia, Turcomenistão e Venezuela. Coincidência, ou óbvio que não é coincidência, a gente sabe que são países que o Brasil tem uma linha ideológica muito semelhante. São os países que o Lula fez questão de estar ao lado. São os países que o Lula quer se identificar como eles. Diga com quem andas, que eu te direi quem é. Pois é, são esses aqui que o Lula anda e é o que ele está nos tornando, infelizmente. Mas esse assunto de tirar o X do Brasil dividiu opiniões. Até a galera que tinha o Alexandre de Moraes como o grande herói questionou. Muita gente, começou a perceber uma divisão da própria esquerda. E assim como a direita, porque não pense que a direita é santa, existe a direita radical, existe sim, e a direita sensata. Existe a esquerda extremista e radical, e uma esquerda mais sensata. E aqui começou a se separar. Gente radical, como o Brasil 247, de extrema esquerda, estão quase ejaculando aí de tanto prazer em ver o X saindo do Brasil e postando no X: vocês saíram daqui. Beleza. Principalmente empresas que querem controlar a narrativa e recebem uma mamatinha do governo. Agora, outros foram mais sensatos. E eu posso citar, por exemplo, o Luciano Huck aqui, ó. Tô colocando a matéria aqui e vou explicar o que está rolando. Tirar o Twitter X do ar causa insegurança jurídica, afirma Luciano Huck. Sou contra. Cuidado, Luciano. Pode ser preso e perseguido e caracterizado como extrema-direita a partir de agora com esse comentário. Durante um evento do grupo Esfera Brasil, realizado no Rio de Janeiro, afirmou Luciano Huck: sou contra o que aconteceu. Acho muito ruim para o Brasil quando você mistura o judiciário de forma tão imperativa no dia a dia das empresas. Eu concordo em número, gênero e grau com Luciano Huck. O que nós estamos presenciando é uma insegurança jurídica tão alarmante que não vai ter volta mais. O Bolsonaro também se manifestou falando sobre o Bill Ackman, que ele falou que o Brasil deixa de ser investível. E é essa a questão. É por essas políticas que o Paulo Guedes fez a diferença durante a sua gestão. Essa é a diferença entre um Haddad da vida e o Paulo Guedes. A orientação do mercado liberal, a orientação de que é o dinheiro que traz riqueza e que produz riqueza para uma nação. E os países que apostaram nessa medida foram bem,
né? Infelizmente no Brasil é aquele bom e velho voo de galinha, né? Começa, mas depois o PT volta e aí já viu, né? Você vai acompanhar comigo uma matéria da Folha de São Paulo, né? O fim do inquérito das fake news não está distante, diz Barroso. Olha, pode até não estar distante, mas já está atrasado aí no mínimo desde o dia que ele nasceu, porque não deveria nem ter nascido. Essa é a grande realidade. Isso foi uma excrescência, isso foi uma ação totalmente política por parte do Supremo Tribunal Federal, e a gente precisa entender uma coisa. Um inquérito que termina por um acordo político, ele só pode ter começado por um acordo político também. E isso é absurdo no Estado Democrático de Direito. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirma que a conclusão do inquérito das fake news não está distante. Após mais de 5 anos de sua instauração e da designação do ministro Alexandre de Moraes como relator, abre aspas, eu não saberia precisar uma data. Não gostaria de me comprometer com uma data, mas acho que nós não estamos distantes do encerramento, porque o Procurador-Geral da República já está recebendo o material, caberá a ele pedir o arquivamento ou fazer a denúncia, diz Barroso em entrevista à Folha de São Paulo. A verdade dos fatos é que a Procuradoria-Geral da República já perdeu a sua autonomia. Ela vai arquivar se o Supremo quiser que arquive. Ela vai manter se o Supremo quiser que se mantenha. Podem ser só palavras, assim, para adoçar a boca daqueles que brigam por um pouco de liberdade de expressão. Mas uma coisa é certa, os deuses do Olimpo, do Supremo, já estão se manifestando. Eu percebo que eles estão começando a sentir que a pressão internacional vai começar a ganhar força. O Elon Musk já fez a denúncia, né, no Tribunal Internacional contra o Alexandre de Moraes. A Câmara norte-americana está investigando o Brasil. E sabe, você pode gostar ou não gostar, mas a última chance que a gente vê assim de ter uma pressão maior, e nem sei se vai resolver, seria a eleição de Donald Trump, que acontece agora em novembro. Então, assim, eu te convido a acompanhar comigo a eleição americana como se fosse, vamos dizer assim, uma espécie de terceiro turno, ou melhor, terceiro turno não, as prévias das eleições brasileiras. Porque o que acontecer esse ano, 2 anos antes das eleições presidenciais aqui no Brasil, vão dizer muito sobre o nosso futuro. Com Kamala Harris, esquece. Estamos, com perdão da palavra, fudido. Se entra o Trump, a gente continua fudido. Mas pelo menos vamos ter um pinguinho de esperança que vai que o Trump, né, começa a fazer uma pressão maior aí, né, pela liberdade de expressão, pelas liberdades individuais no nosso Brasil. E enquanto isso, a gente assiste, né, o Congresso Nacional atônito, assustado, com medo, encarcerado, observando tudo que está acontecendo no Brasil.